O que fazer quando o médico não emite o atestado médico para o trabalhador acidentado ou não informa o número do CID? Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Empresas que eu dava assessoria, trabalhador se acidentava, acontecia um acidente de trabalho na empresa, nós encaminhávamos para atendimento médico, encaminhava o trabalhador e às vezes ficava alguém da empresa, às vezes não ficava, dependendo do caso, né? E o trabalhador não pegava atestado médico. O médico atendia ele, passava a fazer todo o procedimento que era necessário, mas o trabalhador não pediu atestado para o médico. Ou então o médico emitiu o atestado e não emitiu a CID, não colocou o número do CID lá no atestado médico. E agora, o que fazer nesses casos? Porque para emitir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, agora através dos eventos de SST social, sem o CID não conseguimos emitir. Qual é a solução para esse caso? Ou o que fazer nesse caso? Para começar, eu já adianto, não existe mais CAT parcial. Vou fazer CAT parcial sem um atestado, sem um CID, depois eu coloco. Não existe isso, nós vamos falar sobre isso também. Mas, todavia, antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho para vocês, principalmente no que tange ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e também os eventos de SST no E-Social. Então siga a gente, acompanhe a gente aqui no YouTube. E se você quiser também, nós temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é um grupo bloqueado, onde que eu trago os meus principais conteúdos, principalmente os vídeos que eu publico aqui no YouTube, eu divulgo lá nos grupos do WhatsApp também. Então aproveita e entra lá, porque para você ser notificado sempre das novidades, daqueles conteúdos relevantes que a gente está trazendo aqui para vocês. E se você quiser se capacitar no envio dos eventos de SST no E-Social, realmente dominar o assunto, saber o que é obrigatório e o que é opcional, da onde extrair as informações, como fazer o envio dos eventos, inclusive saber como fazer o envio pelo site do governo, de graça, sem precisar de um software, eu quero te convidar para o curso Dominando o SST no E-Social. Nesse QR Code aqui vocês conseguem entrar na página onde tem todas as informações do curso, ou aqui na descrição do vídeo vocês também vão achar o link do curso também, pessoal. Tá sensacional, um curso que você... Tiago, tem um conhecimento zero de SST no social. Fica tranquilo que a gente ensina do básico ao avançado nos eventos de SST no social. Você vai sair do curso realmente dominando. Fora isso, ainda tem grupo, tira dúvidas no WhatsApp, que a gente te dá todo o suporte através desse grupo também. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, é obrigatório informar o CID na CAT? Eu vou trabalhar aqui bem direcionado ao CID, mas o que eu falar aqui do CID também vale para o atestado. Porque, assim, para a gente enviar o evento S2210 para o E-Social, nós precisamos do atestado médico. Tá? O evento S2210, para quem não sabe, é o evento de acidente do trabalho. Tá? Para a gente informar o governo, o INSS, que aconteceu um acidente de trabalho na empresa, nós precisamos fazer o envio do evento S2210. É através dele que a gente vai enviar a CAT, que a gente vai comunicar ao governo do acidente de trabalho. Então, é obrigatório eu ter a CAT? Pessoal, ter o CID e ter o atestado médico? Sim. É sim obrigatório. Mas por que, Tiago? Por que eu tenho que ter o atestado? Porque é uma das informações que vai no 2210. O manual de orientação do E-Social ele ainda traz o seguinte. Porque o que acontece? O atestado ainda é tranquilo, né? O trabalhador não pegou o atestado, você pede para ele voltar lá no médico e fala, doutor, eu preciso do atestado aqui por causa da empresa, né? Hoje está mais difícil, os médicos hoje já emitem os atestados sem problema, né? Apesar que ainda existe alguns casos que o médico esquece, o trabalhador esquece de pedir. Então, se aconteceu do trabalhador chegar lá sem atestado, você vai ter que mandar o cara voltar, ó. Volta lá, cara, e pega o atestado médico. A empresa não pode pegar pelo trabalhador, porque pode ser caracterizado como sigilo médico-paciente. Então, é o trabalhador que foi atendido pelo médico, é ele que tem que ir lá e solicitar o atestado. O problema maior está no CID, pessoal. Tá? O problema maior está no CID. Porque tem muito médico que não coloca o CID no atestado. Porque ele alega que é sigilo médico-paciente, que tem uma recomendação lá do CFM, lá de 2000 e tarará, né, que fala que o médico não precisa colocar o CID e não sei o quê. Só que a gente tem um problema, né? Principalmente se você que está me assistindo é médico, tá? A gente tem um problema. A empresa ela é obrigada a emitir a CAT passiva multa se ela não emitir.
E para emitir a CAT, o número do CID é obrigatório, a empresa não tem opção. Se você que é médico não colocou o número do CID, você pode estar prejudicando a empresa pode ser multada pelo fato de você não ter colocado o número do CID. E segundo o Manual do E-Social, né, que é um manual feito pelo governo, ele fala assim, ó, a informação do Código da Classificação Internacional de Doenças, o CID, é obrigatório na CAT, por se tratar de um evento de notificação compulsória, conforme prevê o artigo 22 da Lei 8.213 e artigo 169 da CLT, e eu trouxe esses artigos. O artigo 22 da Lei 8.213, ele fala da obrigação da empresa em emitir a CAT, né, passível à multa, se ela não emitir a CAT. Já a CLT, no artigo 169, ele fala apenas da notificação da doença do trabalho ou do acidente do trabalho também, que a empresa deverá notificar o Ministério do Trabalho quanto a isso. Tá? Então, assim, para você que está me assistindo, que é médico, olha, é obrigatório ter o CID, porque senão você pode prejudicar a empresa. E se a empresa for prejudicada, ela pode querer reverter isso para você, como sendo uma informação obrigatória, que ela não conseguiu emitir a CAT por conta dessa informação que faltou, e a empresa querer querer achar um culpado e poder vir em cima de você que é médico, tá? Então, assim, para você que está me assistindo que é médico, qual que é a minha orientação para você? Faz uma declaração, né? Eu já vi muitos atestados desse jeito, colocando eu, fulano de tal, CPF, número tal, autorizo o médico fulano de tal, do CRM tal, a informar o número da CID nesse atestado. Põe o trabalhador, o paciente para assinar, acabou, você está respaldado, você está resguardado. Consulta um advogado, consulta o jurídico do hospital que você trabalha, um advogado próprio seu, para você fazer esse documento de uma forma que você fique bem respaldado e que não dê problema, porque se a empresa for multada, ela pode querer cobrar de você. Agora, se você está me assistindo, não é médico, Thiago, não sou médico, o médico não colocou a CAT, não emitiu o atestado. O que eu posso fazer? Quais são as soluções? Eu vou dar para vocês 4 soluções para esse problema. Primeira solução é um pouco mais difícil, não é que é difícil, mas dá um pouco mais de dor de cabeça. É você falar para o trabalhador, seguinte, volta lá no médico que te atendeu e pede para ele colocar o CID. Então, assim, o próprio trabalhador tem que ir lá. E às vezes você tem que pegar o cara, colocar no carro, ir lá no médico. Aí qual que é o problema? Às vezes o trabalhador foi atendido no pronto atendimento, hoje o médico não está ali, o médico está atendendo em outra cidade, em outro município, está no outro hospital, está na clínica particular, está não sei não, está em cirurgia. Então, difícil é achar um médico, porque os médicos têm trabalham em muitos locais diferentes. Então, você saber onde que ele está, então, às vezes, tem uma dificuldade. Cidades menores é mais fácil, mas cidades maiores é mais difícil você conseguir localizar o médico que atendeu aquele trabalhador. Mas é uma solução. Você manda o trabalhador voltar e fala para ele que ele tem que trazer o CID no atestado ou trazer o atestado caso o atestado não tenha sido emitido. Essa é a primeira solução. A segunda solução é entrar em contato com o setor de assistência social do hospital. Você vai entrar em contato com o setor de assistência social do hospital e vai falar para eles, olha, eu preciso do CID no meu atestado. Normalmente, pessoal, já entrei em contato com a assistência social de hospital, de clínicas, cara, eles resolvem o problema para a gente, tá? Então o pessoal desenrola o negócio e acaba resolvendo e a gente já morre aqui, já resolve o problema na segunda solução. Se isso não resolveu, você pode entrar em contato com o diretor do hospital que atendeu o trabalhador e pedir para o diretor providenciar o número do CID. Também já consegui resolver dessa forma, porque daí o diretor acaba orientando o médico. Normalmente o diretor tem mais experiência, tem mais tempo de profissão dentro da medicina, e o médico acaba ouvindo ele e acaba dando apoio, emitindo, colocando o número do CID no atestado. Então a gente acaba resolvendo isso aí. Lembrando também que o diretor ele acaba sendo responsável, se a empresa for multada, ele também vai ser acionado. Lembrando que você que não é médico, você que às vezes está correndo atrás dessas soluções, documente tudo. Todas as solicitações têm que ser documentadas. Caso haja uma fiscalização, você vai falar que você não emitiu com base nessa justificativa, ok? Último caso, não conseguiu resolver nada, você precisa resolver isso o mais rápido possível, a empresa pode contratar, mas aqui tem um custo, um médico do trabalho da empresa, para que um médico do trabalho da empresa examine o trabalhador, emita um outro atestado com o número do CID. O médico do trabalho pode fazer isso, tá? Se o médico que atendeu o trabalhador não emitiu atestado, o médico do trabalho pode fazer na medida
na medida do possível também, né, gente? Não é sempre que esses casos podem ser feitos, mas o médico vai avaliar a situação e tem situações que ele consegue sim fazer dessa forma, tá? Então entre em contato, converse com o médico para ver isso. Resumindo aqui então, pessoal, nós temos aqui algumas soluções, né? Então, primeiro, sem CID não tem como emitir a CAT. Caso contrário, a empresa corre risco de ser multada. Não existe CAT parcial e nunca existiu. Antigamente a gente tinha lá no CAT Web, se você não tinha o atestado médico, você colocava lá como CAT parcial, e estando como CAT parcial, porque a CAT parcial ia todas as informações da CAT menos o atestado. E depois que você tivesse atestado, você cadastrava. Isso nunca esteve na legislação previdenciária, mas muita gente fazia essa tal CAT parcial, mas nunca esteve na legislação previdenciária. Hoje, com o E-Social, nem existe essa opção, tá? Não existe. Ou você tem um atestado e envia CAT ou você não envia, tá? Tiago, mas e aí, eu corro o risco de ser multado? Nós temos lá o parágrafo 6º do artigo 351 da IN 128, que ele fala que se a CAT foi emitida anteriormente ao início de qualquer processo administrativo ou qualquer medida de fiscalização, a empresa não vai ser multada. Então, se você emitiu a CAT antes de qualquer processo administrativo do INSS ou antes de qualquer fiscalização, você não corre mais o risco de ser multado. Então, mesmo que você emita a CAT em atraso, mas não houve nenhum processo administrativo ou de fiscalização, fica tranquilo. Lembrando, se tiver processo administrativo ou de fiscalização, a empresa será notificada. Se vocês não tiveram nenhuma notificação, emita a CAT mesmo em atraso, que não vai ter problema usando esse artigo, esse parágrafo 6º do artigo 351 da IN 128, ok? Lembrando, gente, registre tudo que eu falei aqui para vocês. Vai conversar com a assistência social? Registra, manda um e-mail, manda um WhatsApp, né? Vai conversar com o médico, com o diretor, registra tudo também, né? Se você tiver um jurídico, advogado, coloca um jurídico, advogado para te acompanhar também, para orientar o que fazer, como registrar de forma correta, mas registre tudo, porque se der algum BO, vocês vão ter documentos comprovando que não foi a empresa que agiu de má fé, mas sim porque ela não tinha a documentação necessária para abrir a CAT. E aí, pessoal, gostou dessa dica? Quer conhecer mais, quer realmente dominar o envio dos eventos de assistência social? Quero te convidar para esse curso. Nós temos ele no formato de mensalidade, de anuidade. Cara, tá incrível, tá sensacional. Tiago, eu queria saber mais sobre essa diferença de anuidade, mensalidade, como é que funciona. Nesse QR Code você vai ter todas as informações. Na descrição aqui desse vídeo tem um número do WhatsApp da minha equipe também. Então você pode ir lá, entrar em contato com a minha equipe de comerciais, vão dar suporte para vocês e explicar todos os casos. Se vocês quiserem conhecer todos os outros meus cursos, nesse QR Code aqui tem o curso de HO, de LTCAT, LIP, E-Social e etc, etc. Tem todos os meus cursos nesse outro QR Code aqui, mas também está na descrição do vídeo. Pessoal, no mais, mas muito obrigado mesmo pela presença, participação de todos vocês. Espero que esse conteúdo tenha agregado ao teu conhecimento técnico e ajudado você a resolver um problema. Beleza? Um forte abraço a todos vocês. Vou deixar a sugestão de vídeo. Vai ter sugestão de vídeo aqui na lateralzinha aqui para vocês. Assista esses vídeos. A gente tem muito conteúdo relevante aí para você. Beleza? Forte abraço e até mais, pessoal.